Oi, gente! Bom dia! Sejam muito bem-vindos aqui comigo em mais um vídeo do canal. Vamos espalhar boas novas. Hoje eu vou estar trazendo aqui uma palavra para vocês sobre Sodoma e Gomorra. O que será que aconteceu ali naquela cidade que despertou a tamanha ira de Deus para destruir completamente aquele lugar? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Abre aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 19, no verso 24 e 25. E a palavra diz assim: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra desde o céu. Subverteu, pois, aquelas cidades e toda aquela planície, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Para a gente entender o que aconteceu naquele lugar com um pouco mais ainda de clareza, aqui mesmo no livro de Gênesis, no capítulo 11, no verso 26 ao 28, diz assim: Viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, Naor e Harã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã gerou Ló. Morreu Harã estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Aqui a palavra, traz para nós a respeito das gerações, Terá gerou Abraão, gerou Naor e gerou Harã. Harã morreu precocemente e ele tinha filhos. Um deles é Ló, como a palavra aqui nos menciona. E naquela época tinha-se um costume. Quando um filho morria, tendo seu pai ainda vivo, ele passaria a assumir a paternidade dos seus filhos. Ou seja, os netos agora passam a ser também os seus filhos, Costumes daquela época. Então aqui a gente vê que Ló não é apenas sobrinho de Abraão, mas também é irmão. Então agora Abraão também passa a cuidar de Ló. Eles andavam juntos. Abraão foi a primeira pessoa a viver pela fé. Abraão era temente ao Senhor, ele confiava nesse Deus maravilhoso, todo-poderoso. Então, tudo que ele pôde passar, transmitir a Ló, ele fez. Abraão também era cuidador de gado, e Ló também. E por essa sinceridade, por essa lealdade que Abraão tinha com Deus, ele era muito próspero. Deus o abençoava muito. E também abençoava todos aqueles que estavam junto com ele, assim também como Ló. E aí, em um determinado momento, dessa caminhada dele, sempre, trocando de lugares, armava a tenda num lugar, de repente já estão em outro lugar, e com os rebanhos que era grande, Abraão também era um homem de muitas riquezas, ouro, pratarias, Então eles levavam tudo. Até que em um desses momentos, o lugar a qual eles estavam ali juntos, Abraão e Ló, já não sustentava mais os dois, Os recursos já não dava mais para os dois. Então ali, de repente, os cuidadores, da parte de Ló, como da parte de Abraão, começaram a se desentender, começaram a brigar por causa disso. Então Abraão vai, chama Ló e fala: olha, tá acontecendo essas coisas, isso não é bom, então a gente precisa aqui tomar uma decisão e eu acho aqui que é melhor cada um de nós tomar uma direção, um rumo, e nos separar. Ló, olha para onde é que você quer ir. Se você falar para mim que você vai para a direita, não tem problema, eu vou para a esquerda. Se você falar que vai para a esquerda, não tem problema nenhum, eu vou para a direita. Ou se você falar que vai para frente, eu vou para trás. Ou se você ainda disser que vai para trás, eu vou para frente, não tem problema nenhum. Escolhe, Ló. Então Ló olha,
com seus olhos carnais, né? Fica procurando ali um bom lugar, até que ele vai ali e olha, né, pelas campinas verdes. Era um lugar tão rico, um lugar tão vivo, um lugar de bastante água, um lugar de bastante pastos verdejantes, que era considerado, né, comparado como o jardim do Senhor. Para vocês verem, né, o quão resplendor era aquele lugar. E foi esse o lugar que Ló escolheu. Porque ali automaticamente Ló pensou, né? Opa, é um lugar bom para os meus gados, vai poder se multiplicar cada vez mais, tem água e com isso eu posso ter mais recurso, mais dinheiro. Ló, ele amava as coisas da terra, né? Tudo que a terra podia dar a ele. Ló gostava de ser beneficiado. E então, cada vez mais, Ló foi ali se aproximando com o seu acampamento, até que quando, né, já se viu, ele já estava ali com a sua residência, com a sua casa instalado já ali dentro de Sodoma. Sodoma agora, por ser um lugar assim tão próspero, atraía pessoas de diversas partes ali de toda aquela região. Porque esse monte de gente que foi atraído ali por essa beleza, por ser um lugar bom, também veio o pecado, também veio, né, entrou ali a iniquidade. Um lugar que era comparado com o Jardim do Éden, agora já não pode ser mais comparado. Por quê? Porque a própria palavra menciona aqui no capítulo 13, no verso 13. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes os pecadores contra o Senhor. Esse povo, eles tinham uma prática muito cruel, violenta, atos, né, sexuais que eles cometiam com o mesmo sexo, né, homem com homem, mulher com mulher, enfim, eram coisas muito bárbaras que eles faziam ali naquele lugar. E eles não tinham respeito mesmo, eles não tinham piedade com ninguém. Podemos dizer, eles não perdoavam ninguém, não perdoavam nada, né? Eles não queriam saber. E essas práticas também era ali ensinado a crianças pequenas. Pessoas, né, eram ali violentadas. Então, isso tudo foi incomodando, todo esse pecado, né, foi incomodando ao céu. Aonde ali começa então a despertar a ira de Deus sobre Sodoma e Gomorra. E é bem ali dentro aonde Ló mora agora. Ló não pensou, não confiou que aonde ele pudesse ir, Deus estaria com ele. Ló pensou no seu bem próprio. Quantas vezes talvez a gente olha, né, assim para nós, mas não vê com os olhos da fé. Olha Abraão. Abraão não se importou que lado, que direção ele iria tomar, porque ele sabia, ele tinha certeza que Deus estaria com ele, porque Deus já havia feito promessas na vida dele. Então, ele sabia que Deus era fiel para cumprir, podia passar o tempo que fosse. Deus jamais tarda, Deus não falha. Deus, ele sabe assim o momento exato de trabalhar na minha e na sua vida. Mas muitas das vezes a gente olha com o mesmo olhar de Ló, né? Com o agora, com o material, com o que vai me beneficiar. E a gente deixa, né, de lado os olhos, olhar com os olhos da fé. E muitas das vezes, né, a gente fala, eu podia ser melhor, mas eu não consegui fazer uma faculdade, por isso eu vivo essa vida que eu vivo hoje, tão medíocre. Para comprar alguma coisa eu tenho que parcelar. Não posso conseguir isso porque eu só consegui, né, comprar uma casinha ou um carro. E aí a gente fica se lamentando e ai meu Deus, por quê? Porque a gente olha muito com os olhos material. E se esquece quem é o nosso Deus, o dono do ouro, o dono da prata, o dono da vida. Esse é o nosso Deus em quem nós temos que confiar. Então Abraão não se importava aonde ele iria.
qual seria, né, ali a sua morada, qual seriam as terras que ele ia habitar, se ia ter suprimento lá para o seu gado, para o seu povo, para ele ou não. Ele não se importava. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Aleluia! Só que Ló temia essas coisas, né? E para ele tinha que ser no eu preciso ver para crer. Vocês já ouviram, né, esse ditado? Só que Ló foi parar ali no, vamos se dizer, né, em outros termos, no pior lugar. Um lugar que vai ser destruído. E aí também a gente pode, né, pensar, mas poxa vida, Ló andava com Abraão e por que isso veio acontecer com ele, né? Eu acredito, assim, sabe, gente, que Abraão, o que ele pôde passar para Ló, a gente pode ter certeza, assim, que ele fez, né? Mas não adianta você tá aí do lado, né, caminhar com uma pessoa, né, que é cheia do Espírito Santo e você também crê, você confia, mas tem aquele pé atrás de dúvida. E essa dúvida, gente, quando a gente tem ela no na nossa vida, no nosso consciente em relação a Deus, uma hora ou outra, né, o inimigo sempre tá aí tramando. Isso não acontece da noite para o dia. Isso é processo. Isso é uma dúvida que vai se alimentando hoje, ela se alimenta amanhã e depois mais um pouquinho. Surge uma dificuldade, ela não falei mais um pouquinho. E a gente vai esquecendo das promessas de Deus. Isso acontece quando a gente não lê a palavra, quando a gente não ora, quando a gente deixa de frequentar a igreja. E aí a dúvida, a frieza vai entrando no nosso coração e vai acontecendo justamente o que aconteceu aqui com Ló. A gente vai pegando outra direção, a gente vai deixando de confiar no Senhor. Eu creio que isso tudo veio a acontecer com Ló, porque sim, ele em algum momento ele se perdeu no dinheiro, se perdeu em querer ter cada vez mais, em querer ter o poder. É aquele termo que eu sempre falo, que vocês vão ver eu dizendo aqui nos vídeos, que é aquele período que você quer ser Deus e não deixa Deus trabalhar. E isso, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é no nosso querer e não é no nosso eu, porque a gente não é nada, não é verdade? Então, meu irmão, minha irmã, para você ser feliz, para nós sermos felizes, nós não precisamos de um emprego perfeito, maravilhoso, do melhor carro do ano, da melhor casa, de um diploma ou de algo do tipo. Para nós sermos felizes, já é o fato de sabermos que nós temos um Deus que é tremendo e que é todo poderoso, que vai já estar ali na sua frente, preparando o caminho, te dando estratégia aonde você for. É o Deus que veio, nos deu a oportunidade, né, de poder ali conhecê-lo cada vez mais e mais e foi preparar morada nas terras celestiais. Então aí é o fato já de você ser feliz. É podermos ter essa certeza que temos um Deus que é fiel conosco todo o tempo. Isso é a nossa verdadeira felicidade. Você é um escolhido, então não desanime, mas creia e confie nesse Deus. Glória a Deus, aleluia. Então seja num emprego ali do mercadinho simples, de uma loja, ou limpando um banheiro, seja onde for que você estiver, é aí que o Senhor vai te abençoar. Tenha certeza disso. E aí talvez, né, você pode se perguntar, mas por que, né, que isso provocou aí a ira de Deus, né? Porque isso, gente, é contra a criação de Deus, né? Deus criou o homem e criou a mulher para que eles vivam como um casal, né? Ali uma só carne. Então, o que eles faziam ali era algo completamente ao contrário da criação de Deus. Então, isso sim desperta ali, despertou, né, a ira de Deus realmente para destruir aquele lugar. E agora a gente vê aqui um recurso que se chama teofania. Você já ouviu falar nisso? O que é isso, né? Deus que assume uma forma humana. Como assim? Né? Isso pode, isso existe, sim.
Deus agora ele assume, né, uma forma humana, mas não é Deus exatamente, né? É uma parte de Deus. Por quê? Porque ninguém pode, né, ver Deus e continuar vivo, né, gente? Que Deus é soberano, é todo-poderoso. Nós, seres humanos, a nossa carne, esse corpo aqui nosso não tem estrutura nenhuma para ver, né, tamanha divindade, para ver tal gloriosidade tamanha que é o nosso Deus, né? Então ali Deus se transforma agora em humano em partes, juntamente com mais 2 anjos que também passam por esse processo, por esse recurso da teofania. Que então Deus desce, porque ele fala, né? Agora eu quero ver a iniquidade, eu quero ver isso de perto, eu quero realmente ir lá e conferir. É lógico que Deus já sabia que tudo isso realmente estava acontecendo. Mas Deus quis descer, né? Quis ir ali e ver realmente o que estava acontecendo. Mas antes dele ir até ali Sodoma e Gomorra, ele primeiro fala, né? Mas antes de eu ir até lá, eu preciso visitar um amigo muito especial. Aleluia! E quem é esse amigo? Esse amigo de Deus é Abraão. Deus vai então ali, né, e fala para os anjos que precisava visitar esse seu amigo Abraão. Ele não podia deixar de contar o que ele iria fazer ali sobre Sodoma e Gomorra. E Deus ainda fala para os anjos, né, que ele já fez muitas promessas para Abraão, ele já está velho, a esposa dele também, mas ele é um homem fiel a ele, é um homem temente. Então, ele vai ali com os anjos e se apresenta ali perto do acampamento de Abraão. Abraão estava sentado embaixo de um carvalho, porque já era meio-dia, já estava muito sol, estava muito quente, e Abraão está ali sentado. Então ali Abraão, né, abre os seus olhos, né, levanta os seus olhos e vê ali 3 homens, né, 3 varões. Abraão não sabia quem eles eram, jamais iria imaginar que era Deus ali e mais 2 anjos. Mas Abraão era hospitaleiro. Já mencionei em um vídeo passado a respeito de pessoas que são hospitaleiras e já hospedaram anjos dentro das suas casas e não sabiam. Porque eles passam por esse recurso da teofania, né? Que se transformam ali em humanos. E vem aqui na Terra sim, gente. Vem aqui nos investigar, nos espiar. Isso é possível, isso acontece. Queira você acreditar ou não, pois a palavra deixa bem clara a respeito disso. Então Abraão ali se levanta rapidamente e recebe esses homens, né? Abraão vivia ali no deserto, sabia que não era fácil. Então rapidamente ele os convida ali, pede, né, traz água, lava ali os pés dele, pede ali para o seu servo pegar um novilho novo para preparar uma boa comida. Chama também a sua esposa Saraí e pede para ela preparar ali, amassar, né, fazer a massa, amassar bem, preparar o pão. Ou seja, Abraão faz ali um banquete para aqueles homens, para eles se servirem, para depois eles tomarem viagem. E ali mesmo, sobre a sombra do carvalho, eles sentam, eles aceitam e ali então eles fazem isso que Abraão pede. Mas em nenhum momento Abraão desconfiou que era ali seres celestiais. Quando a gente tem a bondade no coração por almas, né? Abraão tinha esse cuidado, esse amor por almas. Por isso que ele fez isso. Não apenas o fato dele ser um homem, né, hospitaleiro, não. Mas porque Abraão confiava em Deus e sabia que tudo que Deus já havia feito na vida dele, ele sempre iria retribuir, da forma que tivesse no alcance dele. Quantas vezes talvez já bateram na porta da sua casa alguém pedindo comida, alguém pedindo água,
né? A gente vê muitos, né? No Brasil tem muito disso, pessoas que batem na porta pedindo dinheiro, né? E aí a gente sempre fica com aquela dúvida, mas vai pedir dinheiro para beber, né? Várias vezes quando eu morava no Brasil, nossa casa era de esquina e ali quase todas as noites batiam na nossa porta e pediam dinheiro. E eu falava, olha, né, eu desconversava, falei assim, tem comida, você quer? Você vai pegar o dinheiro para comprar comida, não é? Eu te dou comida, se você quiser eu já preparei aqui, ou eu esquentava rapidinho, eles aceitavam. E ali a gente entregava comida, entregava água e com alegria no coração para fazer isso, gente, porque a gente nunca sabe quem é que bate na nossa porta, né? Realmente tem aqueles que batem com a maldade? Tem, mas também tem muita gente que precisa, né? E da mesma forma ali que Deus sempre tem nos abençoado, graças a Deus nós também pôde abençoar. Então fique atento a isso, isso são sinais. Fique atentos quem é que aparece na sua vida assim do nada, né? Mas a gente sente, a gente percebe quando alguém é diferente, né? Então a gente tem que ficar atento a isso porque pode ser um anjo, a gente nunca sabe. E ali então os dois anjos se retiram e vai para Sodoma e Gomorra ali para investigar, para ver ali a iniquidade do povo ali, para ver tudo o que estava acontecendo naquele lugar. E Deus, então, fala para Abraão, né? Conta para ele o seu segredo, de tudo ali o que ele ia fazer sobre Sodoma e Gomorra. Então Abraão ali na presença do Senhor, né? Ele permanece ali e ele fala, né? Para Deus, Senhor, mas se houver então 50 justos ali naquele lugar, o Senhor vai destruir tudo, né? Aquelas terras? E Deus responde, não, Abraão. Se houver 50 justos ali em Sodoma, em Gomorra, eu não vou destruir aquele lugar. E Abraão diz mais uma vez, Senhor, e se houver 40 justos ali, o Senhor vai destruir aquele lugar? E Deus diz, não, Abraão. Se houver 40 justos em Sodoma e Gomorra, eu não destruirei aquele lugar. E mais uma vez Abraão diz, Senhor, se houver 30 justos, o Senhor vai destruir? E Deus responde mais uma vez, não, Abraão. Se houver 30 justos sobre Sodoma e Gomorra, eu não destruirei aquele lugar. E Abraão novamente diz, e se houver 20 justos, o Senhor vai destruir aquele lugar? E o Senhor diz, não, Abraão. Se houver 20 justos ali em Sodoma e Gomorra, eu não destruirei. E então Abraão diz pela última vez, Senhor, pela última vez eu lhe digo, se houver 10 justos ali, o Senhor vai destruir aquele lugar? E Deus então responde, se houver 10 justos em Sodoma e Gomorra, eu não destruirei aquele lugar. Então o Senhor sai, Abraão voltou ali para o seu lugar, ali para suas tendas. E aí então aqui a gente vê que os anjos, né, eles foram para Sodoma, ali naquele lugar. E quando eles chegam já ali nas portas da cidade, Ló está sentado ali, né, na frente da sua casa, ali na porta, né, e vê aqueles dois homens formosos entrando na cidade e já vai de encontro com eles. Ló também, né, em meio à esfrieza espiritual que ele se encontrava, né, Ló já tinha quebrado ali vários princípios, né, do Senhor. Ele tinha, sim, a perspecção espiritual. E quando Ló já vê aqueles homens, ele percebe, ele já sente que aqueles homens são diferentes. Será que são anjos, né? Ló ele sente isso. Então, rapidamente ele já vai de encontro com eles, já vai receber eles, né? E também Ló é hospitaleiro e pede, né, para eles irem, né, para eles acompanhar ele até a sua casa, e também ali ele faz ali um banquete, né, para eles, os serve e pede para eles pousarem aquela noite na sua residência, para eles não ficarem ali andando na rua porque era muito perigoso. Ló sabia muito bem o que acontecia ali, e ainda mais com visitantes que chegavam assim, e eles eram formosos, né?
e pela prática do povo ali naquele lugar, como eu já mencionei para vocês o que é que eles faziam, né? Então eles não iriam perdoar esses dois homens. Então eles aceitam e ficam ali. Só que logo mais, né, os habitantes dali de Sodoma viram aqueles dois visitantes, né, ou viajantes para eles, né, eles não sabiam quem eles eram, chegar ali naquele lugar. E eles vão então até a casa de Ló e pede para que Ló entregue aqueles homens a eles, porque eles queriam ter ali relação com eles. Em algumas Bíblias vai estar uma versão que queria conhecê-los, mas esse conhecê-los não é um oi, tudo bem, como você tá? Não, é um termo que eles queriam ter relações sexuais com aqueles homens. Os homens de Sodoma estavam lá e era de todas as idades, era adulto, era mais velhos, crianças também estavam no meio e que estavam ali pedindo para que Ló entregasse aqueles homens a eles, porque eles queriam violentá-los. Então Ló ali se desespera, né, e fala, olha, por favor, né, esses homens não. Por quê? Porque Ló sabia que eles eram diferentes. E Ló já imediatamente fala, né, olha, toma aqui as minhas filhas, né, as minhas filhas, né, nunca tiveram relações com homens nenhum, né, tomam elas e fazem com elas o que vocês bem imaginam, o que vocês quiserem, vocês fazem, toma elas, né, Ló tem essa atitude muito estranha, né, quem é que pai que faria isso com as suas filhas? Mas é exatamente por isso, porque Ló sabia que aqueles homens eram diferentes. Aqueles homens tinham algo sobre eles que nenhum outro homem ali tinha. E Ló, né, Ló já conheceu, né, Ló conhecia a palavra de Deus, então vamos dizer que ele sabia que algo espiritual, algo sobrenatural estava acontecendo ali. Ele não sabia exato o que era, mas ele sentia isso. Então, de forma alguma, ele poderia ou ele iria entregar esses dois homens àquela multidão. Então, na hora que ele faz esse ato, né, de querer entregar suas filhas, aqueles homens não aceitam e ameaça fazer, né, com Ló o que eles iriam fazer com esses homens e ainda pior. E é nesse exato momento, então, que o anjo, né, um desses homens, né, que estavam ali na casa de Ló, puxa Ló para dentro e fecha a porta. E na hora que ele fecha a porta, uma cegueira cai sobre toda aquela multidão que estavam ali querendo invadir a casa de Ló. É um ponto muito interessante aqui que eu vejo que o Senhor lança cegueira sobre os nossos inimigos quando nós estamos embaixo da graça do Senhor. Aqui a gente vê o anjo puxando Ló para dentro e fechando a porta. Da mesma forma, lá no início, quando Noé entrou dentro da arca, não foi ele quem fechou a porta, mas foi o Senhor que fechou a porta, que selou a porta por fora, para ninguém abrir. E mesmo que Noé quisesse, ele não ia abrir a porta, porque ele já não tinha mais esse poder, porque quem fechou foi o Senhor. Então, quando nós estamos embaixo da graça do Senhor, nós ficamos invisíveis. Os nossos inimigos não nos enxergam. Quando você está em oração, apresente a sua casa, apresente a sua família, que o Senhor lança cegueira sobre os nossos adversários. Ele não pode nos ver, glória a Deus por isso. Nós literalmente nos tornamos invisíveis para os nossos adversários. Quando estamos embaixo da proteção desse Deus magnífico, desse Deus poderoso, desse Deus que é fiel até o fim, com os seus filhos, com aqueles que são fiel com Ele também. Aleluia! Então, orem a Deus, seja assim um homem de oração, uma mulher de oração que busca a palavra, que busca conhecimento do Senhor, porque isso, gente, só são coisas para nos alimentar. Então, estejam sempre embaixo da graça do Senhor, que nenhum mal te atingirá. Aleluia!
E aqui então a gente vê, né, os anjos vai e conta para Ló que eles são anjos e que eles foram ali para ver a iniquidade do povo e realmente ficaram ali horrorizados com tudo que eles viram, porque eles viram, né, o que eles queriam fazer com eles. Então os anjos vai rapidamente e anuncia a Ló qual é o plano de Deus, para que eles peguem então e já foge dali, corre, porque amanhã bem cedo o Senhor destruirá essa cidade. O Senhor mandará fogo do céu e enxofre, não vai sobrar nada. Então vai, Ló, pega a tua família, tem mais alguém aqui, pega, chama e foge. E Ló ali fala, né, tem os meus genros, noivos das minhas filhas, eles não estão aqui, mas como que eu vou ir lá? Então o anjo fala para ele, pode ir, porque eles não vão te enxergar. Porque aquele povo não encontrava nem a porta, nem janela, nada. Eles não, estava tudo cego, eles não sabiam aonde estava nada, então eles não iam ver ninguém. Então Ló vai, chama, né, os seus genros, conta o que aconteceu. Mas quando eles perguntam, mas quem falou isso? E Ló fala, foi Deus que enviou os anjos, conta tudo o que aconteceu. Eles zombam de Ló, eles não acreditam. Então o anjo vai, chama Ló, porque ele tem que correr mesmo, não pode mais perder tempo. E pede para Ló subir, né, ali sobre as campinas, sobre o monte que tinha ali próximo. E aí a gente tem mais um outro ponto. E Ló ali mais uma vez, né, não obedece o anjo e fala para ele: "Não, meu senhor, ali subir para aquele monte ali não. Se eu subir ali eu vou morrer, eu vou perecer ali, né?" Mas olha, mais uma vez ele olha pelos olhos carnais. Posso ir então ali, né, para zoar? Olha aqui que, né, olha a situação que Ló está, sabendo da destruição que está vindo. O Senhor está poupando a vida dele, a vida da família, né? Porque o anjo fala, vai, mas não olhem para trás. Ou seja, se desprende disso, se libertem disso. E o anjo dá, né, uma direção para onde ele tem que ir, ou seja, confia no Senhor, Ló. Mas a fé de Ló já havia se esfriado, já não era mais como antes, já não é mais igual como a de Abraão. Ló ainda está preso sobre as coisas, sobre os bens materiais, sobre as coisas aqui da terra. Eu entendo com tudo isso, sabe, gente, que Deus dá tanta oportunidade para nós ser melhores na vida, para sermos muito prósperos, mas a gente tem medo de desprender do que eu tenho aqui agora, do que, né, vou confiar no Senhor, eu não posso ver Ele, né, nunca ouvi a voz dele, eu já ouvi, graças a Deus por isso, mas talvez você que nunca ouviu mesmo a voz de Deus, alguém ser usado para falar com você, que é a voz de Deus falando, assim como a palavra de Deus, né, a Bíblia é Deus falando conosco, você fica inseguro, mas como que eu vou confiar? A gente volta lá atrás de novo, né? Eu preciso ver para crer, eu preciso ouvir para crer ou algo do tipo. A gente não confia e a gente perece muitas e muitas vezes porque a gente não confia, simplesmente confiar. Eu sei que falando parece mais fácil do que na prática. Você tem que abrir mão de muitas coisas, mas entenda que você vai ser muito mais abençoado se você confiar, se você crer nesse Deus, no Deus que criou todas as coisas. Ló deixou penetrar dentro do seu coração essa ganância de poder, do dinheiro, da terra, das coisas daqui que são banais, aonde a traça corrói, tudo é corrompido. Nada daqui vai ser levado junto com você quando partir. Ló se deixou ser corrompido com essas coisas. E quando isso acontece na nossa vida, é muito difícil, gente, nos livrar, nos libertar disso. É realmente aí uma obra, né,
um toque, precisa de um toque do Senhor. E Ló, eu vejo que Ló teve essa oportunidade, mas Ló não quis aproveitar. Só que mesmo assim a misericórdia de Deus foi tão grande com ele, mas tão grande que no dia seguinte, né, pela manhãzinha, a cidade foi literalmente destruída. Aonde você pode regar aquela terra, jogar ali tudo quanto é tipo de nutrientes para a terra ser fértil de novo, ela não ficou nunca mais fértil. Né? Nada mais cresce ali naquela terra. Por quê? Porque foi destruída pelo fogo e pelo enxofre. E não só a terra, mas todos os habitantes, todas as pessoas, todo mundo que ficou ali, foi tudo ali também extirpado, foi consumido, foi limpo aquele lugar. E Ló teve essa oportunidade, né, de fugir. Olha só a grandeza, a misericórdia que Deus tem com a nossa vida. E a gente olhando para os dias de hoje, gente, se a gente for ver, realmente a gente está vivendo em tempos como os tempos de Ló. E o Senhor deixou essa dica para nós, que nos finais dos tempos, né, tudo indicaria ali, né, o início, que cada vez mais estaria mais próximo, né? Um dos sinais são esses. E hoje a gente olha, né, para tudo que está acontecendo no mundo, corrupção, desigualdade, né? Enfim, são tantas coisas, né? Que a gente entende que os dias estão se abreviando cada vez mais. Os dias se abreviar é cumprimento da palavra de Deus. Então é tempo de nós despertarmos. Será que Deus vai enviar anjos para nos alertar? Por que Deus já poderia ter destruído a terra de novo? E é cumprimento que o Senhor vai destruir a terra, de novo vai cair fogo do céu, vai destruir tudo. Deus já podia ter feito isso. Mas sabe por que Ele ainda não fez? Porque Ele tem misericórdia e porque Ele ainda quer que você ouve a palavra dEle. Ele quer que mais pessoas o conheçam. Porque se a gente for olhar lá para Sodoma e Gomorra, era mais viável, claro, para Deus salvar 4 pessoas do que poupar por causa de um pecado. Então era mais viável ele tirar essas 4 pessoas de lá e destruir o restante. E nos dias de hoje é a mesma coisa. Porque a gente sabe que não vai ser um número enorme de pessoas que vai subir para o céu. Não é. Infelizmente não é. Então é mais viável para o Senhor tirar a sua igreja, aleluia, dessa terra. Aonde nós iremos encontrar com o Senhor nas nuvens, aleluia. E essa terra aqui será destruída. Então hoje nós temos essa oportunidade de fazer essa escolha. Aonde você quer viver? Talvez você não acredite nessa palavra, nisso que eu estou falando, mas quem vai implantar essa semente no seu coração, quem vai fazer ela germinar é o Espírito Santo. Então eu peço sim que o Espírito Santo possa visitar você e possa te despertar, te libertar de atos pecaminosos que às vezes você está cometendo, te despertar de coisas que você não está conseguindo se libertar para conhecer ao Senhor. E venha do jeito que você está, você não precisa ter que mudar para aceitar Jesus. Não, aceite Ele, venha a Ele da forma com que você estiver e deixa Ele fazer a obra na sua vida, porque é Ele quem faz. Deus não destruiu a terra porque Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você pregue o Evangelho. Ele não quer que você pereça. Deus quer que você more com Ele no céu e não que você seja lançado no inferno. O Senhor te ama e tem um propósito para a sua vida. Mas não deixe os prazeres dessa terra falarem mais alto do que a obra linda, extraordinária que Deus tem na nossa vida. Sodoma e Gomorra é uma amostra do que vai acontecer. Uma pequena amostra do que vai acontecer com essa terra aqui. Então despertem.
Despertem, igreja. E vamos fazer a boa obra do Senhor, levando a boa palavra a todos que ainda precisam e necessitam. Porque em breve sabemos que o Senhor vai dar ordem aos anjos e as trombetas vão soar. E será que nós estaremos preparados? Espero que essa mensagem venha abençoar o seu coração e te despertar ainda mais e mais. Porque Deus é fiel. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.